Eu sou o Carlos Pires e agora nós vamos falar de contabilidade estratégica. Entendido o porquê do que nós estamos falando aqui, entendido o porquê da nossa motivação, entendido como criar o porquê do seu negócio, nós vamos entrar agora de fato em gestão e planejamento estratégico. Gestão e planejamento de informação para as empresas. O que nós queremos tratar aqui? Este é basicamente a estrutura, Esta é basicamente a estrutura que eu uso sempre em todo e qualquer cliente para organizar os dados dele, organizar as informações e o dia a dia. Às vezes a gente entra no cliente e ele não tem dados organizados. Ele tem os dados, notas fiscais, compras, extratos bancários, mas nada disso está organizado. E esse é o primeiro passo dentro de uma gestão empresarial em qualquer situação. Seja numa área financeira, onde você precisa organizar contas a pagar e receber, seja uma área de produção, onde você precisa organizar gestão de produção, solicitação de produção, seja numa área comercial, onde você tem que organizar os dados de vendas, organizar os dados de atendimento, de visita ao cliente, de conversão, toda e qualquer área da empresa vai ter dados a serem organizados, porque boa parte do conceito de uma consultoria é analisar e entregar dados em formatos legíveis de informações. Então, primeiro passo, organizar dados. Como que eu faço para organizar os dados? Sistema ou planilha ou até mesmo anotações. Na contabilidade, hoje existe um conceito que é muito utilizado, que é o BPO financeiro, que é nada mais do que trazer o processo financeiro da empresa para dentro da contabilidade. Mas não é só o BPO financeiro que é realizado, porque na realidade a contabilidade é um BPO. É processo de negócio fora da empresa. O que acontece? Folha de pagamento é um BPO de departamento pessoal. A contabilidade é um BPO de contabilidade. Porém, a maioria das empresas estão fazendo BPO financeiro. Isso não é uma exclusividade das contabilidades. As contabilidades fazem porque elas já têm acesso aos dados financeiros do cliente. Então, se você é contador, você tem total capacidade de organizar o financeiro do seu cliente seguindo essa linha aqui. Talvez você pare antes do RH. Porém, se você não é contador, se você quer ser consultor, se você atua nessa área, você pode organizar para realizar o BPO financeiro de qualquer empresa através disso. Por quê? Quando a gente fala de BPO financeiro, dados é o primeiro ponto. Contas a pagar e receber. Se você não tem uma forma de organizar os dados de contas a pagar e receber das empresas, dentro de um sistema, dentro de uma planilha, dentro de um caderno de anotação que seja, você não vai conseguir evoluir. Então, organização de dados. Recomendação, tem sistema até de R$50, que tem total capacidade de organizar os dados e ainda integrar com a contabilidade. Mas aqui vem um ponto que as contabilidades normalmente não se atentam e as pessoas que vendem BPO financeiro também não. Quando você vai organizar os dados, uma das primeiras partes que nós vamos falar na próxima folha é a classificação gerencial. E um dos pontos principais da classificação gerencial é o plano de contas, que ele classifica, de fato, o que é o gasto. Então, quando eu estou organizando os dados de uma empresa, o primeiro passo que eu faço é definir um bom plano de contas. E quando essa empresa é meu cliente, eu faço um DIPARA entre esse plano de contas e o plano de contas da contabilidade. Porque assim, eu não preciso registrar nada na minha contabilidade. Conta Azul, OMI, SIGCloud, todos esses sistemas têm capacidade de integrar diretamente com os sistemas contábeis. Então, toda a parte de lançamento de contas a pagar e contas a receber pode ser feito através do registro desses dados dentro do sistema financeiro do cliente e importado para a contabilidade.
E a conciliação bancária, da mesma forma. Desde que tenha um bom plano de contas e um bom de para. Mas só isso basta? Não, porque isso é só organizar dados. Seja no cliente, seja como BPO, seja na contabilidade, você apenas organizou os dados do seu cliente. Mas o que ele quer ver está daqui para cima. Gente, é uma coisa muito importante. Quando fala-se de venda, o que o cliente compra não é o produto. Ele se conecta ao porquê, mas ele não vai comprar o seu porquê. Ele vai comprar a transformação que você causa nele. E esse é o produto que você deve vender. Se o cliente tem dados desorganizados, se você vai falar que vai vender para ele somente dados organizados, muito provavelmente ele não vai se interessar. Agora, se você apresenta para o seu cliente a transformação que você vai entregar, você tem mais chance de vender. Dados organizados não chama atenção, mas saber a real capacidade de lucratividade do seu negócio, saber exatamente qual é a real capacidade do seu negócio de gerar dinheiro, saber qual o estado financeiro do seu negócio a cada mês, entender como o fluxo de caixa da sua empresa se comporta, é uma transformação que atrai qualquer empresário. Então, se você for vender BPO financeiro, gestão financeira organizada neste conceito, entenda, o que o cliente quer comprar são as informações. Ele quer comprar a transformação que essas informações vão causar nele. Então, dados organizados, nós vamos ver na próxima slide como organizar, mas uma boa classificação gerencial organizados dentro de um sistema vão gerar informações. Informações de faturamento mensal, informação de volume de gasto mensal, informação de fluxo de caixa e N outras informações, que é o primeiro nível de venda para o seu cliente. Porém, quando ele tiver as informações na mão, ele vai precisar de demonstrativos. E aqui a gente começa a ver a importância da contabilidade. Porque hoje, em todos os meus clientes, eu diria que praticamente em todos, mais de 98% dos clientes que eu já atendi na história, todos necessariamente tiveram pelo menos a demanda de uma demonstração contábil realizada através de números financeiros. Quando eu falo de demonstrações, eu falo de DRE. Se você faz uma DRE com base nas informações contábeis de uma empresa, você também tem total capacidade de fazer uma DRE, uma demonstração de resultado do exercício, através dos números financeiros do cliente. Principalmente se eles estiverem organizados em dados e com informações conciliadas. Por exemplo, conciliação bancária, para saber se realmente tudo aquilo que passou no banco foi registrado no sistema. Conciliação de contas a pagar e contas a receber. Conciliação de faturamento. Então, todas essas informações bem conciliadas, você consegue uma DRE, uma demonstração de resultado do exercício, que vai dar ao cliente a capacidade de entender mês a mês quanto que a empresa dele tem de lucratividade, quanto que o negócio dele gera de lucro a cada mês. E essa é uma informação essencial para um próximo nível, que é entender o ponto de equilíbrio do cliente. Saber quando que o cliente chega no ponto de equilíbrio do negócio dele. Como montar uma demonstração contábil? Tem uma aula lá no meu canal, eu não vou tratar isso aqui, porque senão vai ficar muito longo o curso, que já não vai ser curto. Lá você vai ver como fazer uma boa DRE, como organizá-la. Um bom balanço para o cliente saber qual que é o impacto dos endividamentos que ele tem. A maioria dos clientes que eu atendi, que tinha endividamento, não tinha noção do quanto o endividamento dele impactava no patrimônio. Quanto do patrimônio dele, de ativos, de caixa, de estoque, estava sob um endividamento do passivo. O cliente não consegue ter essa noção no dia a dia, porque na maioria das vezes o empresário é alguém que veio do dia a dia operacional. Então, se você tem capacidade de mostrar um bom balanço para o seu cliente, é uma outra transformação que você causa nele. Ele vai começar a abrir a mente
para entender o quanto tais endividamentos, o quanto um passivo trabalhista impacta realmente no patrimônio dele. Muitas das vezes, o cliente acha que tem um patrimônio muito mais alto do que ele realmente tem. Ele não consegue enxergar, de fato, o quanto o endividamento impacta no patrimônio dele. E o balanço é uma ótima ferramenta para isso. Também tem um curso lá no meu canal de como fazer um bom balanço. Demonstração de fluxo de caixa. Muitas vezes acontece do cliente ver a DRE, entender que ele tem uma lucratividade, mas não ter o dinheiro no bolso, não ver o dinheiro no banco. E a demonstração de fluxo de caixa tem total capacidade de orientar ele nisso. Mostrar aonde esse dinheiro foi investido. Seja porque ele vendeu e não recebeu, seja porque ele recebeu e pagou contas de meses anteriores. Aqui o que eu quero mostrar é dados organizados, informações conciliadas geram demonstrações que causam transformação no cliente. E é essa transformação que você vende. Você não vende um BPO financeiro falando que vai organizar os dados do cliente. Você vende um BPO financeiro falando que vai entregar para ele, na mão, todos os meses, qual foi a lucratividade do negócio dele e qual o ponto de equilíbrio. Qual é o estado financeiro do patrimônio dele e como se comportou o caixa. Porque através dessas informações, você terá KPIs. E com os KPIs, como quiser chamar, você pode ver qual o faturamento mínimo para que o meu negócio seja lucrativo. Qual o faturamento que eu desejo para que o meu negócio tenha o retorno que de fato eu acho viável dentro do risco que eu tenho no meu negócio. Porque o empresário, ele arrisca um patrimônio mês a mês. Então ele precisa ter uma lucratividade que realmente faça jus a esse risco. Eu posso ter um KPI que indica o patrimônio almejado pela empresa. Eu posso ter um KPI de saúde, de fluxo de caixa. Eu posso ter um KPI de faturamento que diz quanto que o meu comercial está sendo eficiente dentro daquilo que eu tinha planejado de volume de vendas. Os KPIs são nada mais do que um resumo das demonstrações em apenas um indicador, que automaticamente precisa de uma informação conciliada e de dados organizados. Essa primeira parte da pirâmide, ela é o que eu uso para tratar todos os meus clientes. É praticamente o meu plano de ação. Primeiro eu organizo dados, depois eu concilio informação, para depois eu tratar demonstrações. Eu nunca confio nos dados que o cliente tem. Eu não confio nas informações que ele me dá até que eu concilie elas. Não é desconfiança do cliente, é garantia do meu trabalho. E quando eu consigo chegar nas demonstrações, ele próprio me indica os KPIs que ele quer visualizar no dia a dia. E aí a gente chega num outro ponto. RH. Aqui, por que o RH está aqui em cima? Na maioria dos casos, o empresário ele não tem o desejo de continuar no negócio gerenciando todas as áreas. E quando ele entende os KPIs que orientam a saúde do negócio dele, ele começa a depender de pessoas para acompanhar, organizar e garantir o retorno desses KPIs. E aqui a gente entra no assunto sucessão, que falamos na segunda aula, eu acredito, ou na terceira. A sucessão, ela é basicamente o fato, falando aqui, gente, de sucessão como parte de gestão empresarial, não sucessão no conceito herança. Aqui eu estou falando que dentro da empresa eu tenho várias áreas de gestão e muitas das vezes o empresário assume mais de uma e ele quer deixar ela de lado. Quando ele entende os KPIs daquela área, entende os demonstrativos, as informações e os dados que impactam naquela área, ele tem capacidade de definir o que precisa ter no dia a dia de um profissional, a qualificação, as exigências, as operações que ele deve gerenciar para garantir a saúde dessa área da empresa. Então, ele começa a precisar de pessoas para que ele possa se afastar dessa área ou desse negócio.
E aqui a gente fala de planejamento sucessório. Isso por si só é uma forma de venda. É uma forma de apresentar para o seu cliente o que você pode fazer dentro da empresa dele de forma simples e clara. E automaticamente você leva ele a entender a importância de um bom planejamento sucessório. Então, isso aqui é uma primeira parte de uma organização financeira, de uma organização de um negócio. E é disso que nós vamos falar muito hoje. Entendido isso, agora como que eu organizo dados? Então, pessoal, para você que confiou em mim e confiou no meu trabalho durante essa semana, eu te espero lá no nosso programa de formação de consultor empresarial. O primeiro e mais completo curso desta categoria, especializado em contabilidade estratégica. Eu fico por aqui. Te vejo lá. Tintin, my senses, my alternate